E aí, galera? Aqui é a professora Babi. Professora Luísa, de Ciências Humanas. Tudo bem? E a gente veio aqui explicar para vocês um pouco do que vai ser essa incrível atividade do bimestre. Vocês estão prontos? Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Preparados? Mas estão mesmo? Vamos lá. A proposta de Ciências Humanas é a produção de um vídeo documental, um documentário. Vocês já devem ter contato com materiais visuais bem nessa pegada documental. Lembra aí os documentários que você já assistiu sobre a crise climática ou sobre as savanas africanas? Sabe essas linhas da National Geographic? Ou até mesmo materiais que estão na televisão aberta, como Globo Repórter, Profissão Repórter, por aí vai. Via de regra, um documentário é uma produção artística que tem um compromisso de investigar a realidade usando linguagens diferentes de produções artísticas de ficção. Então, o documentário vai se basear em algum fato, algum evento, algum problema presente na sociedade e vai investigar isso. Bom, esse filme documentário aí que a Lou explicou tão bem, ele vai ter que seguir algumas instruções. Dentro dessas instruções, ele precisa ter no máximo 15 minutos. Os integrantes são de 3 a 6 integrantes por grupo e vai precisar ter uma produção de roteiro. Sim, vocês vão precisar entregar um roteiro escrito para nós. Além disso, tem uma novidade. Dessa vez, não vai precisar aparecer todo mundo no vídeo, mas no roteiro vai precisar estar descrita a função de cada integrante do grupo dentro desse trabalho. Então, quem foi que fez, por exemplo, a edição do vídeo, quem procurou a fotografia e fez toda a questão da montagem da fotografia do vídeo, enfim, cada função de cada integrante precisa estar definida no roteiro. Tudo bem? E claro, né, galera? Não esquece de colocar o nome no vídeo de cada integrante do grupo, que a gente não adivinha não, e tem um monte de aluno. E no roteiro também. Tá bom? Além disso, tem alguns pontos que esse documentário vai precisar ter. Pontos que são demanda de cada área dentro da área maior, que é Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Como é que vocês vão fazer esse documentário? Primeiro, vocês devem escolher um problema, uma questão a ser abordada pelo documentário. Vamos pegar a nossa cultura e o nosso país. Vamos pegar uma expressão cultural. Vamos pensar o samba. A gente pode partir de uma manifestação cultural que é amplamente divulgada e escutada e repetida no nosso país, nos diversos estados, e pensar por que existe o mito de que toda brasileira é boa de samba. É um problema a ser estudado. Bom, o ponto 2 é que o grupo precisa apresentar uma definição de cultura que entendeu a partir das aulas que a gente teve. Então, das diversas fontes, dos diversos autores que a gente trabalhou dentro de sala de aula. Então, vai precisar apresentar esse documentário uma visão de cultura que foi construída pelo grupo, mas esta visão precisa sim estar embasada pelas aulas e isso precisa aparecer no documentário. A terceira questão que vocês têm que considerar nesse documentário de vocês é uma definição clara de local e período histórico escolhido. Então, quando vocês escolherem a questão que vocês vão estudar, pensem muito bem no local, no contexto histórico que vocês querem estudar, porque as coisas mudam de contexto para contexto. Uma coisa que aconteceu de um determinado jeito na década de 60 não vai acontecer agora, em 2020. Porque nós vivemos em sociedades diferentes, com questões diferentes. O ponto 4, o grupo vai precisar trazer uma definição de clima para a localidade que se escolheu fazer o documentário.
Então, não só trazer a caracterização do clima daquele lugar, mas também fazer isso justificando através de aspectos físicos daquele lugar. Por exemplo, relevo, altitude, temperatura, pressão, tudo que influencia na construção de clima daquele lugar. Então, o grupo também vai precisar trazer isso claro dentro do seu documentário. A Babi acabou de citar o clima, né? Pois é, vocês têm que relacionar o clima do lugar escolhido com a ocupação, com os hábitos, com a adaptação. Será que muda a adaptação cultural e a produção cultural de um povo que vive em climas predominantemente frios daqueles povos e culturas que vivem em climas predominantemente quentes? Vocês têm que considerar essa questão também. O ponto 6 é para fazer uma análise de fonte, material ou imaterial, erudito ou popular, da localidade, do local, então, que se escolheu fazer o documentário. Essa análise, ela precisa ser minuciosa e feita tal qual aquele vídeo que eu e a Luíse, analisamos a obra de Michelangelo, o Davi. Então, precisa lembrar dos pontos importantes que estão naquela análise. Tudo bem? E vocês também têm que mobilizar os saberes relacionados à estigmatização, estereótipo e etnocentrismo. O Fábio, o Flávio e o Diogo trabalharam bastante isso em sala, em aulas, em lives com vocês. Então tá na hora de colocar em prática. Vocês têm que considerar processos de estigmatização, estereótipos de uma determinada cultura e relações de etnocentrismo. E o ponto 8 e o último, é que deve ter um choque ou estranhamento de culturas, ou entre a cultura que vocês escolheram para analisar e a nossa cultura, ou entre dois grupos culturais, né, diferentes, ou entre culturas distintas. Então, esse choque, esse estranhamento, essa análise desse choque, desse estranhamento, também precisa aparecer nesse documentário. Tudo bem? Bom, meus queridos, por hoje é só. Acharam que não ia aparecer no vídeo, né? Acharam errado, tamo aí. Qualquer coisa vocês já sabem, só procurar por algum dos nossos professores. E que esse vídeo sirva de exemplo, porque cada um de nós fizemos uma partezinha. Foi um lindo trabalho em equipe.